Esta é a história do dia da Rádio Observador, o que explica o excesso de mortes em Portugal. Os termómetros sobem e com eles também a mortalidade. Junho bateu recordes, julho vai pelo mesmo caminho. O número de mortes em Portugal está a aumentar quando comparamos com os mesmos meses de anos anteriores. De acordo com algumas séries de dados, em junho a mortalidade foi mesmo a mais elevada dos últimos 42 anos. O calor pode explicar parte do fenómeno, a Covid-19 outro tanto, mas há razões que permanecem ainda por entender. Perante um excesso de mortalidade não atribuível a uma causa específica, a investigação das razões tem que ser feita em períodos longos, não em períodos pontuais. Já é possível ver o impacto da onda de calor destes últimos dias. De acordo com a Direção-Geral de Saúde, entre 7 e 13 de julho houve um excesso de 238 óbitos atribuídos a complicações desencadeadas pelas altas temperaturas. Mas em outros anos recentes, em especial em 2020, há picos que permanecem sem explicação. Como devemos olhar para os números que temos neste momento disponíveis? O que explica este excesso de mortalidade nos últimos meses e para que pode servir a análise detalhada destes dados? Hoje vamos falar com Carlos Antunes, matemático e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Bem-vindo, professor Carlos Antunes. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Professor, vamos então ao que nos mostram os dados. Junho registou mais de 10 mil mortes e já não se via algo assim há pelo menos 42 anos. Mas que dados são estes em relação a junho e o que é que nos dizem? Os dados que eu tenho com, digamos, algum rigor são desde 2009, embora exista outra base de dados que reportam a mortalidade há mais de 40 anos. E, efetivamente, quando nós olhamos os dados desagregado por meses, encontramos não apenas junho, mas encontramos também abril e maio como meses que atingiram recordes. No caso de maio, também há um recorde, atingiu 10.374 óbitos, quando desde 2009, pelo menos, não havia nenhum mês, nenhum ano que tivesse o mês de maio acima de 9 mil casos. Portanto, tivemos um excesso de mortalidade face à média de 2015-2019 em maio de 1.729, sendo que junho, de facto, foi um excesso que ultrapassou os 2.000 casos relativamente à média 2015-2019. Olhando em termos proporcionais, e desde, como eu disse, março, abril, já se vinha a notar, digamos, o aumento do excesso de mortalidade. Nós tivemos um aumento ou um excesso de 14% de óbitos em abril, de 20% em maio e de 25% em junho. Pegando nos dados que já temos até o dia 13, ontem, do sistema de dados da DGS, que contabilizam já 4.330 óbitos até à data de ontem, numa proporção simples, dá para, de facto, verificar que mês de julho também irá ultrapassar os 10 mil óbitos. Contudo, tivemos aqui 2020 com um ano já com efeito da pandemia, em que julho já tinha ultrapassado também os 10 mil óbitos. Portanto, não será um recorde, digamos, absoluto, mas mantém-se nesta tendência de um número de óbitos mensal acima dos 10 mil óbitos. E isso já se verifica desde novembro passado. É claro que novembro e dezembro e janeiro são meses típicos associados às doenças respiratórias de inverno, que são meses que tipicamente ultrapassam os 10 mil casos, mas já vamos desde novembro sempre com meses com o número de óbitos acima dos 10 mil casos, 10 mil óbitos. Em junho, vemos dias com números que só costumamos ver no inverno. Sim, é o caso daqueles dias entre dia 9 e dia 14 de junho. Tivemos uma pequena onda de calor, não foi uma vaga, porque foram, penso que, 5 dias com valores atípicos acima da média, mas que restámos valores que ultrapassaram os 150. Foi, no caso do dia 14, tivemos 154 óbitos acima da média
de referência, que é 2015-2019, mas no dia 13 tivemos 145 e, portanto, somando esses valores a excesso de mortalidade entre o dia 12 e o dia 17, contabilizámos 330 óbitos a mais relativamente, digamos, associados a essa pequena onda de calor que não foi tão intensa quanto esta que estamos a sentir, mas que teve esse impacto, talvez por uma onda que foi cedo demais, em que as pessoas não estariam ainda habituadas, sendo que as ondas de calor normalmente estão mais próximo de julho, agosto, e não tão típicas no mês de maio e mesmo junho. Portanto, estes meses, de acordo com o que explicou, abril, maio, junho, já têm sido meses com uma mortalidade acima da média, do que costuma ser a média destes meses em anos anteriores. Agora, a grande questão, obviamente, que as pessoas se colocam é o que é que explica isto? Já falou aí do calor, há também a questão da Covid-19. É possível perceber e discriminar e perceber o peso de cada uma das razões ou outras razões até nestes números? Eu penso que só, digamos, um especialista de saúde pública e, digamos, a parte médica poderá explicar e, digamos, um estudo um bocadinho mais detalhado sobre as causas de morte, não é? A análise que eu faço é, pegando, digamos, na mortalidade e calculando, digamos, o excesso de mortalidade total, eu removo o efeito da Covid e, portanto, ficamos com um excesso de mortalidade sem Covid, que será a soma de todas as outras causas. Exato. E depois, obviamente, calculamos uma faixa, digamos, um intervalo de confiança, onde, digamos, a variabilidade dos óbitos diários se deve manter e tudo o que está acima dessa faixa é considerado excesso de mortalidade. O que, de facto, temos vindo a observar desde... É claro que já aconteceu noutros períodos. Faço aqui uma ressalva de que em novembro tivemos, no final de novembro, uma onda de frio, uma vaga de frio. Em julho de 2020 tivemos uma pequena onda de calor e, portanto, é típico nos meses de inverno, novembro, dezembro, ou mesmo janeiro, e também nos meses de verão, termos, digamos, picos que excedem às vezes a média. Agora, o que nós estamos a observar nesta curva, que é calculada diariamente, e comparando-a com a média de 2015-2019, portanto um período pré-Covid, que não tem obviamente a influência de Covid, notamos que os óbitos não Covid, os óbitos classificados como não Covid, que é, digamos, a mortalidade diária retirada, depois de retirada a mortalidade Covid, ou a letalidade Covid, ficamos com, digamos, um excesso de mortalidade não Covid que tem vindo a aumentar desde março. A partir de maio tem sistematicamente, tirando, digamos, períodos pequenos, sistematicamente ultrapassado, digamos, esse threshold, que nós chamamos o linear, do excesso de mortalidade. Ou seja, está lá para lá daquilo que nós tecnicamente chamamos 2 sigma. 2 sigma é, digamos, um intervalo de confiança dentro do qual nós consideramos que são valores normais. Para lá desse, digamos, intervalo de 2 sigma é algo que não é normal. E, como eu lhe disse, depois, pelo menos a partir de inícios de maio, estamos sistematicamente para lá desse linear e, portanto, com, digamos, um excesso de mortalidade que teve o pico, como referimos há pouco, dia 13 e 14 de junho. Neste mês de julho e nesta vaga própria de calor que estamos a sentir, ainda não atingimos esse valor de 150 óbitos para lá da média, mas provavelmente hoje, digamos, ainda estamos numa simulação, hoje iremos ter certamente ultrapassar os 400 óbitos diários e, portanto, isso faz com que o excesso de mortalidade sem Covid possa atingir os 120, 130 óbitos, mesmo assim aquém dos tais 150 que se verificaram em 14 de junho. Para as pessoas também perceberem, falou-me aí de uma atualização quase à hora, quer dizer, conseguimos perceber o que é que está a acontecer. Que dados são estes? Como é que recebe estes dados para depois fazer essa contabilidade? São dados livres, são os dados do Sistema de Registro de Mortalidade da DGS, o chamado SICO, o SICO, através do site do Ministério da Saúde.
qualquer pessoa tem acesso e, portanto, tem os dados, para além dos dados diários de todos os meses e diários desde 2009, também tem por faixas etárias, mas embora eu não esteja ainda a fazer essa análise por faixas etárias, por mortalidade total, e penso também tem por causas, e esta base de dados é a base de dados a que todos, digamos, delegados de saúde que decretam, digamos, o óbito, o atestado de óbito, vão diariamente e, digamos, quase, digamos, ao segundo, penso que ela será atualizada, digamos, ao minuto, sempre que houver um óbito que seja introduzido no sistema, ele acumula aqui os valores e, portanto, é isso que eu tenho estado a fazer hoje, exatamente para tentarmos perceber se de facto o efeito da onda de calor tem um efeito semelhante às outras ondas de calor que temos verificado e, digamos, estimar, digamos, a dimensão que poderemos ter de número de óbitos associados à onda de calor nestes vários dias a que se verifica essa mesma onda. Já nos falou aí um pouco do que está a acontecer até agora em julho e a partir disso quais são as expectativas. Penso que o ano passado, julho, já tinha batido o recorde em relação ao mesmo mês de anos anteriores. Este ano pode voltar então a acontecer. Corrijo, será 2020. 2020, de facto, 2020, sim. Houve já um máximo, já ultrapassou os 10 mil. 2021 voltou novamente aos 8.800, mas se nós olharmos para julho de 2020 e compararmos, digamos, a mortalidade total com a letalidade de Covid, verificamos que essa causa de o mês de julho ter batido o recorde não se deveu à Covid, porque os números de óbitos que se verificavam nessa altura eram valores muito baixos, e, portanto, como o sistema de definição de morte com Covid são situações em que a causa primária é a Covid, portanto, todas as mortes cuja causa primária não é Covid não são contabilizadas Covid. Portanto, temos, digamos, uma certa garantia de que esse mês de julho terá sido por outra causa, embora não podemos excluir a questão do efeito indireto do combate à pandemia, que obviamente, dado as circunstâncias, às limitações que o Sistema Nacional de Saúde tem durante este período de combate à pandemia, foi muito limitativo na parte de diagnóstico e do seguimento de doentes e, portanto, poderá ter levado a uma descompensação e uma ausência de detecção precoce de determinadas doenças e, portanto, isso poderá ter... Há sempre este efeito. É algo que também contabilizo e que também faço a análise, que é o número de óbitos indiretos que resultam da Covid. Inicialmente tínhamos uma ideia, pelo menos o que a biografia internacional indicava era por cada óbito Covid existiria um óbito não Covid associado à pandemia. Mas os valores que nós temos para Portugal, a nossa análise não indica isso, pelo menos 2020 houve apenas 0,4 óbitos por cada óbito Covid por causas indiretas de combate ao Covid, quer dizer que o Sistema Nacional de Saúde aí esteve bem, digamos, no apoio à saúde dos portugueses, e em 2021 esse rácio foi até negativo, ou seja, morreu menos gente associada à não-Covid do que à própria valor da Covid. Claro que o que os especialistas na área da saúde pública indicam é que o efeito do combate à pandemia não se sente exatamente na altura em que se dá o combate, ou seja, em que temos as medidas restritivas, em que o Sistema Nacional de Saúde, a saúde de cuidados primários e a saúde pública apoiam o Sistema Nacional de Saúde, estão limitados na sua área de ação devido às condições restritivas das medidas não farmacológicas de combate à pandemia. O que se pensa que irá fazer notar é, ao longo do tempo, haverá aqui um efeito indireto, digamos, retardado, das causas e das consequências de combate ao Covid, nomeadamente uma degradação do Sistema Nacional de Saúde, admissão de recursos, em particular recursos médicos ou de recursos mesmo materiais do Sistema Nacional de Saúde, e esse desgaste, bem como uma acumulação, digamos, da descompensação de determinadas doenças e o atraso nos diagnósticos que me permitem a detecção precoce de determinadas patologias, vai fazer com que ao longo do tempo possamos sentir um aumento de mortalidade indireta
e de forma tardia causado pelo combate à pandemia. Mas deixe-me também referir, que eu acho que ainda não referimos, é que quer a série de mortalidade anual da Pordata, quer esta série desde 2009 da DGS, indicam um aumento contínuo da mortalidade desde há 40 anos, que se traduz, em termos médios, por um aumento anual na ordem dos 870 óbitos. Ou seja, todos os anos temos sempre a média de 870 óbitos, 850, 900 óbitos a mais face ao ano anterior. Isto, penso que os especialistas em demografia atribuem como o envelhecimento da população e, portanto, isso tem causado este aumento e por isso é que, digamos, o número de óbitos que nós verificamos anualmente vai aumentando ao longo do tempo, independentemente de existir Covid ou não Covid, já temos esse. E esta análise que às vezes que faço, nomeadamente deduzir o número de óbitos associados à onda de calor, tenho que deduzir esse aumento natural da mortalidade. Basicamente é 2 óbitos por dia, portanto os 870 óbitos por ano correspondem a cerca de 2 óbitos,3 por dia a mais. Portanto nós temos que deduzir isso face aos nossos períodos de referência. Estou a utilizar 2015, 2019 como o Instituto Nacional de Estatística está a usar, para termos uma análise coerente em termos de referência e essa é, a nossa média, mas de qualquer modo a tendência natural do aumento da mortalidade tem que ser contabilizada para depois deduzirmos efetivamente as causas que poderão estar por trás desse aumento da mortalidade. Mas é natural que a gente vá cada vez mais ouvindo falar como as consequências acumuladas do combate à Covid, quer pela degradação do Sistema Nacional de Saúde ou pela redução de recursos do Sistema Nacional de Saúde, quer também pela, uma degradação da saúde dos portugueses pelo facto do acesso limitado que tivemos à saúde, ao Sistema Nacional de Saúde nestes 2 últimos anos. Professor, para finalizar, porquê é que é também tão importante seguir e analisar estes dados? Eles podem também servir, enfim, percebendo um pouco a realidade daquilo que se passa, para depois servir de base, por exemplo, a políticas públicas, intervenções que seja necessário fazer em determinadas áreas, onde vejamos, por exemplo, que há um excesso de mortalidade, e falo nomeadamente aqui possível impacto do calor, de população idosa, outras questões? Claro que sim, os dados são extremamente importantes. Manter estas séries de dados, séries temporais, aliás, a minha especialidade como, matemático ou físico-matemático é exatamente a análise de séries temporais, a análise de dados, e percebo a importância dessas séries de dados e da manutenção dessas bases de dados que permitem, quer a academia ou quer especialistas de análise ou estatísticos ou analistas de dados, a extrair informação que depois poderão ser encaminhadas para os decisores, quer de saúde pública, quer decisores políticos. Acredito, claro, e sei que obviamente o Instituto de Saúde Pública, Nacional de Saúde Pública, o Instituto Ricardo Jorge e também a DGS têm pessoal especializado a fazer esta análise, o Instituto Nacional de Estatística também o faz e, portanto, quando esses trabalhos se produzem em relatórios ou publicações científicas que se tornam evidência científica, certamente serão utilizadas para, o apoio à tomada de decisão, quer em termos de saúde pública, quer em termos de políticas públicas de saúde, tal como estamos a verificar na questão climática, né? Até falo porque, obviamente, é também uma área de estudo onde eu dedico o meu trabalho e a minha investigação. É fundamental esta análise, não só dos dados de observação que colhemos no terreno para verificarmos a tendência das alterações climáticas, do aumento das ondas de calor, do aumento dos períodos de seca, para isso servir de apoio à tomada de decisão ao nível da governança e da gestão de situação de crise e situação de emergência como aquela que estamos a verificar hoje. Obrigado, professor Carlos Antunes. Obrigado, eu agradeço, foi um prazer, realmente, falar sempre destes assuntos, são extremamente importantes para esclarecer um bocadinho mais a opinião pública de quem faz a análise diária, minuciosa destes números que nos dizem e que nos dão muita informação. Carlos Antunes é matemático, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tem um extenso trabalho na análise dos dados da mortalidade em Portugal. Esta foi a história do dia. É importante também referir que a conversa foi gravada no final da tarde de 14 de julho e que os dados diários avançados se referem a esse dia. Neste episódio usamos também sons de uma reportagem da RTP. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e a música
música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom dia.